Pessoal, vamos continuar o estudo da ilicitude. Eu tenho dito que eu não concordo com a existência de excludente da ilicitude fora da lei. Só existem excludentes da ilicitude legais. Álvaro Marinho da Costa, um dos autores que eu mais respeito, entende que é construção inconstitucional do direito criminal pretender encontrar uma causa excludente da ilicitude fora da lei. Mas devo reconhecer que o rol que nós temos no artigo 23 do Código Penal é um rol números apertos, o que significa dizer que ele é exemplificativo, comportando outras hipóteses. Nós temos o rol números clausos, que é um rol taxativo, que é fechado, não admite outras hipóteses. Pois bem, nós temos no artigo 128 do Código Penal um aborto necessário, que é uma excludente da ilicitude. Então, o abortamento para salvar a gestante, salvar a vida da gestante, é um aborto necessário. Não deixa de ser um estado de necessidade, mas que está expresso no Código Penal. Também temos nos crimes de injúria e difamação, no artigo 142 do Código Penal, nos crimes contra a honra, determinadas hipóteses que excluem a ilicitude. A crítica artística, literária, a censura por ato próprio de ofício. Então, nós temos aí a possibilidade de encontrar outras causas excludentes da ilicitude na parte especial do Código Penal ou em outras leis. Pois bem, no artigo 23 do Código Penal, nós temos exclusão da ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato. 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Eu aqui já antecipo que todo excesso é punível. Portanto, nós temos o parágrafo único. O agente que, em qualquer hipótese desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, às vezes a pessoa inicia uma ação em legítima defesa e o agressor para a agressão, e aí a reação à injusta agressão já não existirá mais, e aquele que começa se defendendo acaba excedendo e mata, provoca lesões graves. Defendi o caso de um pai de uma aluna em que ele acabou, depois que o agressor correu e ele continuou atirando e acabou acertando um tiro na nuca, matando o agressor. Ele iniciou uma legítima defesa, mas houve um excesso logo após os fatos. Pois bem, o que é o estado de necessidade do inciso 1? Nós vamos encontrar no artigo 24 do Código Penal: considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável
exigisse. Parágrafo 1º, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Nós temos duas teorias básicas acerca do estado de necessidade. A teoria unitária, que entende que o estado de necessidade é excludente da ilicitude, e aí objeto jurídico ameaçado e objeto jurídico sacrificado para a preservação do ameaçado podem ter valores distintos, só se exige razoabilidade. Já temos uma teoria diferenciadora, em que o estado de necessidade não ocupa o campo da ilicitude, mas sim da culpabilidade. É uma exculpante, ou seja, excluirá a culpabilidade. Para a teoria diferenciadora, o objeto jurídico ameaçado não pode ter valor diverso do sacrificar. Se eu quero defender a vida, eu tenho que sacrificar uma vida. Não é razoável essa teoria, ela não foi adotada em nosso direito. Pois bem, o perigo deve ser atual ou iminente. E aí eu tenho alguns requisitos do estado de necessidade, que é esse perigo atual. Eu entendo que em algumas hipóteses o perigo está tão próximo que ele já é atual. O que é o perigo? Se não uma ameaça concreta ao objeto jurídico. Aí eu estou falando de perigo concreto. Ou muitas vezes a lei presume, aí eu faço um perigo abstrato. A lei pressupõe que naquelas situações haverá uma situação de perigo. Optamos normalmente por um perigo concreto. Há uma teoria subjetiva em que o perigo é a percepção da pessoa de que o objeto jurídico está ameaçado. Não exigimos isso. Basta que haja uma situação concreta em que o objeto jurídico esteja em risco para que possa haver estado de necessidade. Não é preciso uma percepção. É necessário que a pessoa não tenha provocado perigo. Aquele que provoca a situação de perigo não pode invocar estado de necessidade. Mas, às vezes, essa situação de perigo decorre de atos involuntários. E aí a gente tem que analisar caso a caso. Tem um livro célebre, o caso dos exploradores de caverna, que vem uma situação de perigo quando espeleólogos adentram uma caverna e eles acabam sacrificando um deles para poder sobreviver. O perigo era atual, o perigo era concreto, tanto é que quando eles foram socorridos, estavam em estado de inanição, e embora, de certo modo, eles tenham causado aquele perigo, entendo eu plenamente compatível com o estado de necessidade. Não ser possível evitar o perigo por outro meio, é um outro requisito do artigo 24. Se tiver uma outra saída que não sacrificar o objeto jurídico alheio, eu devo buscar essa saída mais cômoda. E tem que haver uma correspondência
razoável de valores dos objetos jurídicos, aquele que está sendo preservado porque invoca o objeto, o estado de necessidade, e aquele que essa pessoa está sacrificando. Então tem que haver uma razoabilidade. Não tem que haver exatamente o mesmo nível ou que o outro objeto jurídico esteja no valor menor. Muitos autores escrevem que o objeto jurídico sacrificado deve ter valor menor ou igual preservado. Não é bem assim, basta que seja razoável. E ainda que não seja razoável, nós já verificamos que no parágrafo 2º pode-se atenuar a pena, diminuir a censura. O estado de necessidade pode ser próprio ou estado de necessidade terceiro, ou seja, proteção de bem jurídico alheio. E não ter o dever legal de enfrentar o perigo. Então, parágrafo 1º estabelece que se tiver o dever legal de enfrentar o perigo, não pode invocar estado de necessidade, mas não podemos exigir da pessoa, de ninguém, do ponto de vista jurídico ou criminal, não podemos exigir o heroísmo. Portanto, mesmo aqueles que têm o dever de enfrentar o perigo, em certas circunstâncias, é um poder-dever o garante. Já mencionamos no artigo 13 do Código Penal, quando tratávamos de resultado ou de relação de causalidade, nós falamos que o garante, ele tem um poder-dever de agir. Ele é obrigado a agir, mas não é obrigado a morrer ao agir. Então, temos que ver com reservas essa visão. Pois bem, acerca do estado de necessidade, me estendi, me desculpem. No próximo vídeo falaremos da legítima defesa. Muito obrigado.